a Igreja Presbiteriana ela leva o seu membro a não só crer, mas a crer e pensar. A expectativa que eu tenho é de ver o povo da igreja crescendo espiritualmente, também crescendo a família da aliança como um todo, e poder ser o pastor desse povo. Além disso, de pregar o evangelho com esse povo, para que outras pessoas também possam encontrar no Senhor Jesus Cristo o seu Redentor, o seu Salvador. A Igreja Presbiteriana tem as suas raízes na Reforma Protestante do século XVI, mais precisamente com o reformador João Calvino. Esse movimento reformador é para trazer a antiga forma que a Igreja perdeu durante a Idade Média. Esse movimento é conhecido como o movimento da Reforma Protestante. Posteriormente, o calvinismo exerce influência na Escócia, depois na Inglaterra, e com o puritanismo há uma migração para os Estados Unidos no século XVII, e no Brasil a Igreja Presbiteriana chegará como fruto das missões norte-americanas no século XIX. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela sofreu com algumas divisões. Em 1903, nós tivemos a primeira delas, que deu origem à Igreja Presbiteriana Independente, a IPI. Na base dessa separação havia duas discordâncias. Uma discordância quanto ao papel dos missionários norte-americanos, que na visão da Igreja Independente deveria ser um papel um pouco mais afastado, menos ingerência direta na vida da Igreja. E a outra questão decisiva era a maçonaria. O debate que havia à época era se alguém poderia professar a fé cristã presbiteriana, ser membro de uma igreja e também ser maçom. O grupo independente entendia que não, que a profissão de fé cristã era incompatível com a maçonaria, e isso gerou o primeiro cisma no presbiterianismo em 1903, gerando a Igreja Independente. Depois, já na década de 70, há um outro cisma por influência do pentecostalismo, e esse cisma gerou a Igreja Presbiteriana Renovada. Eu vou deixar na cruz tudo que passou. E mais ou menos na década de 70 também há um outro grupo que surge, chamado Igreja Presbiteriana Unida, um grupo de caráter ecumênico, com uma visão mais aberta e também com várias pessoas que à época eram críticos da ditadura militar, organizaram a Igreja Presbiteriana Unida. Então, basicamente, são 4 igrejas que compõem esse universo presbiteriano. A gente ouviu aqui um pouquinho, algumas histórias, algumas situações. Eu fui anotando algumas coisas. O nome Igreja Presbiteriana vem do próprio sistema de governo da igreja, que é conciliar. Então, na Igreja Presbiteriana, você não tem a figura do pastor como sendo a voz final para a resolução de todas as questões. Nós temos colegiados de pastores.
E esse colegiado é dividido entre presbíteros regentes, ou seja, aqueles presbíteros que estão mais ligados à administração da igreja. Nós consideramos eles pastores também, eles cuidam do rebanho, eles podem exortar alguns irmãos, podem acompanhar irmãos, fazer visitas. Mas nós temos uma categoria chamada presbíteros docentes. O nome mesmo já informa a função, que é a docência, o ensino. E esse conselho entre presbíteros docentes e regentes, ele é o conselho local da igreja, que administra a igreja local. Sou presbiteriano há 30 anos, nasci na igreja. Eu participo da igreja nas atividades dela. De manhã, na escola dominical, eu sou professor da classe de jovens, faço parte da junta diaconal. Também participo do grupo de instrumentistas, tocando violão ou guitarra. Também participo de liturgias nos cultos. Não somos apenas espectadores do culto, nós somos participantes. Então, ao mesmo tempo que eu posso estar no banco participando, eu posso estar no altar participando, tanto da liturgia quanto da pregação. Então, é um princípio até da nossa igreja, uma prática do sacerdócio universal, né? Todos são convocados para levar a palavra, para ensinar, para amar, para interceder, para orar. Que o que for dito, que o que for discutido aqui possa ser colocado em ação e possa fazer mudança em nossas vidas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus e Teu Filho amado. Amém. Diaconia vem do grego e significa servir. Na verdade, são aquelas pessoas que na igreja são chamadas, né, têm um carisma especial para o serviço. Tanto o serviço interno dentro da comunidade, quanto o serviço externo por meio do auxílio aos necessitados. Então, a vocação diaconal ela é fundamental nas igrejas presbiterianas, porque é um dos braços, né, da organização da igreja. A juventude do nosso presbitério aqui de Vitória, ela tem se articulado para promover ações que visem a atender demandas da sociedade. A violência contra a mulher aqui no nosso estado é um problema muito grande, um dos maiores índices de violência contra a mulher aqui no Espírito Santo. Então a gente tem se preocupado com isso e, mobilizados pelo Evangelho, a gente tem buscado debater e denunciar essa prática. Quando se fala que a mulher é machista, às vezes a mulher é machista inconscientemente, mas porque ela foi ensinada e educada assim por ser e assim fazer. Tanto que tem mulheres... A doutrina presbiteriana ela é baseada na doutrina calvinista. Então nós somos calvinistas, cremos sobre todos os aspectos na soberania de Deus. É o grande diferencial da igreja reformada para outras igrejas protestantes. Outro ponto fundamental da reforma é a centralidade da Bíblia. A reforma foi, sobretudo, um movimento de recuperação do ensino da Bíblia. Tanto que nas igrejas presbiterianas, sempre que uma pessoa apresenta o seu filho para ser batizado, um dos votos que ela faz perante o pastor é que ela vai ensinar o seu filho a ler as Sagradas Escrituras. Então, essa ênfase na Escritura e uma consciência de que todas as práticas da igreja, daqueles que pertencem à igreja, precisam ser pautadas pela Bíblia. E tudo que é feito na igreja precisa ter fundamentação bíblica. Então, essa é uma convicção presbiteriana fundamental. Essa palavra aqui nunca falhou. Eu lhe pergunto. A Bíblia não diz que ela fala tudo sobre Deus. Ela não diz isso. A doutrina reformada é que a Bíblia é suficiente. Ou seja, ela me traz o que é suficiente para a minha vida e para a minha fé. A interpretação do capítulo 1 da Confissão de Fé da nossa igreja. Eu louvarei.
Na realidade, os dois, a gente estávamos afastados da igreja. E através de uma pessoa daqui da igreja, ela é manicure, ela foi fazer a unha da minha esposa. E através disso, conversando com ela, ela convidou a gente para vir num culto. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Feliz mais uma vez por nós estarmos na casa de Deus, cultuando ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. De lá para cá a gente não faltou nenhum. Todos os domingos a gente está aí. Nós entendemos que nós devemos ensinar os irmãos para que eles tenham discernimento no que devem fazer, como devem pensar. A igreja ela é conhecida pelo zelo com o ensino. Uma igreja que mantém seminários por todo o Brasil e que dá ênfase ao ensino da palavra de Deus. O Filho se revelou nos últimos dias através da palavra escrita. E então a igreja presbiteriana ela leva o seu membro a não só crer, mas a crer e pensar. A igreja tem o acolhimento, o amor. A igreja veio em busca, né? Ela não foi só nós que se aproximamos. A igreja nos acolheu. Ela sempre está em intercessão, orando por nós. Sempre nós temos visita da igreja, né? Dos irmãos. Sempre temos telefonemas, mensagens. Sempre nós somos bem recebidos, bem recepcionados pelos irmãos. Nós temos dois sacramentos, o batismo e a ceia. Esses são os sacramentos que nós praticamos, né, entendendo na visão presbiteriana, um sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Ou seja, quando nós participamos da ceia, do pão e do cálice, nós afirmamos a presença espiritual de Cristo, a comunhão com Cristo. Quando nós praticamos o batismo, quando recebemos e quando batizamos alguém, nós estamos afirmando também que a água do batismo é, naquele momento, um sinal da aliança que Deus fez com os seres humanos, né, que ouvem e respondem a sua palavra. A água representa, no ato do batismo, a palavra de Deus que purifica o coração do ser humano e representa também o Espírito Santo que é derramado sobre o ser humano para inspirá-lo, orientá-lo e levá-lo a uma vida de obediência a Cristo. Para quem é novo convertido, se nunca foi batizado em qualquer denominação cristã, o batismo ele é aceito. Uma vez batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um batismo só. Então essa pessoa, se ela não for batizada, ela vai ser batizada e se ela é nova na igreja, antes de ser batizada, ela vai passar por um processo de catecúmenos ou catequese, onde ela vai aprender um pouco dos princípios da igreja, sobre Bíblia, né, para ela se inteirar de como a igreja é, como ela funciona, como ela lê a Bíblia, interpreta a Bíblia e vivencia o mundo, para daí ela poder ter condições de dizer se ela quer mesmo ser batizada e quer fazer parte daquele corpo como um membro professo. Para iniciar na igreja, nós, como estamos há 5 meses só, nós estamos sendo preparados para o batismo. A preparação vem em tudo isso, não é só eu descer nas águas, só eu ser batizada. Eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que saber o que eu quero. Para eu, vamos falar assim, amanhã não estar saindo desse caminho, né? Então o batismo ele tem esse papel de
de credenciar, vamos dizer, a pessoa a fazer parte do corpo, da igreja. Não temerei simplesmente porque eu tenho forças, habilidades, sou sábio, não. Eu não temerei porque tu estás comigo, Senhor. Nós estimulamos sempre aos membros da igreja a terem momentos devocionais reservados. Ele deve ler a palavra de Deus, ele, sua família, ele só. Ele deve ter momentos de meditação na palavra do Senhor, de oração, cultivar uma vida espiritual saudável, entre eles somente Deus e também entre eles sua família. E não só isso, ele deve também, uma vez por semana, no dia do Senhor, primeiro dia da semana, a igreja se reúne desde o amanhecer até o anoitecer, em cultos públicos e particulares, onde nós dedicamos todo o dia de domingo para obras de misericórdia, para visitação a doentes, para evangelismo. Senhor, abrimos a Tua Palavra, clamamos ao Teu Santo Espírito que nos ensine nela. Os cultos são cultos públicos, normalmente uma pessoa começa vindo aos cultos, né? Hoje há uma novidade, alguns dos membros que nós recebemos nos últimos anos, primeiro assistem o culto pela internet. Depois de checarem pela internet, eles começam a visitar presencialmente a igreja. Por exemplo, a nossa igreja, ela se reúne num hotel, porque entendemos que onde há aquela congregação do povo de Deus, ali está a igreja do Senhor. E naquele lugar nós nos reunimos para cultuar a esse Deus e também para aprender um pouco mais da sua palavra. Sabe, Senhor Deus, que o Teu povo se reúne nesse lugar com uma única expectativa de prestar um culto, Senhor Deus, um serviço ao Senhor. Eu saio de casa, Jesus sai comigo, eu peço para Ele me cobrir com o sangue dele, que a partir do momento que eu boto o pé fora da minha casa, eu vou trabalhar, no som do carro eu tenho música evangélica, eu escuto, enquanto eu estou dentro do carro, eu trabalho na rua, então eu estou escutando o dia inteiro, a gente lê a Bíblia, a gente ora antes de comer, a gente ora antes de dormir. Nós te damos graças porque Tu nunca tens deixado faltar o alimento à nossa mesa. Suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor possa também ajudar aqueles que está buscando sempre a presença de Deus, com o auxílio dos pastores, com o auxílio dos presbíteros, dos diáconos, que estão sempre intercedendo por cada um de nós. O que se pede de um fiel é o discernimento. Nós entendemos que o ser humano, o cristão, ele deve guiar-se pela compreensão da palavra de Deus e pela interpretação que ele faz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O ideal é que o fiel tenha a sua orientação formada a partir da palavra de Deus e que ele tome as decisões quanto àquilo que é cabível, aquilo que é aceitável, aquilo que deve ser recusado nas diferentes situações. E a razão para isso é simples, né? Porque é muito difícil legislar sobre todas as dimensões da vida, sobre todas as situações cotidianas, né? Uma indicação prática que, como pastor, eu sempre dou às pessoas é a paz, né? Sempre que você faz alguma coisa e isso lhe rouba a sua paz, provavelmente isso deva ser evitado na sua vida, né? Havendo paz, não contrariando a palavra de Deus, né, você pode seguir em frente com uma prática. Se há na Bíblia uma menção clara que algo não deve ser feito, isso deve ser evitado. Para um pastor protestante, a família ela faz parte da vida espiritual. Então, de todos os rebanhos que são cuidados por um pastor, o primeiro rebanho que ele toma conta é o da sua casa. Ele é pastor dos seus filhos, ele é pastor da sua esposa, ele é pastor primeiro da sua casa. Ele cuida primeiro dos seus, a fim de que possa ter a sua casa em ordem. Inclusive essa qualificação é pedida, ordenada pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo,
capítulo 3, ele diz que quem almeja o episcopado deve ter algumas qualificações. E boa parte dessas qualificações tem a ver com o caráter e com a vida dentro da casa. Ou seja, ele precisa governar bem a sua casa, são palavras do apóstolo Paulo, a fim de que possa governar também a casa do Senhor. Então, não é uma divergência de rebanhos, mas o primeiro rebanho que ele toma conta é o rebanho da sua própria casa. Com sinceridade de coração, na minha inocência, foi que eu fiz. O casamento é uma coisa extremamente séria, não é? Um texto que diz que o casamento vai mudar completamente a sua vida, né? Então nós dedicamos uma atenção grande para a preparação dos casais que vão assumir os votos no matrimônio. Depois de casados, nós mantemos na igreja também um grupo de apoio aos casais, né, entendendo que é uma fase de adaptação, uma fase de mudança, que o casal precisa de orientação. E o casamento é fundamental para a vida comunitária, para o crescimento, para o amadurecimento pessoal também. Mas existem circunstâncias pessoais que levam ao divórcio. E as pessoas que se divorciam são acolhidas na comunidade, são apoiadas e são incentivadas a continuarem a vida, né? E dentro de um processo de revisão de vida, se chegarem a um segundo matrimônio, nós podemos celebrar o segundo matrimônio, desde que isso seja feito com maturidade e com responsabilidade. Sempre que acontece algum problema na nossa vida, a ansiedade acaba batendo no nosso coração. O texto, inicialmente, no versículo... Olha, a igreja faz diferença para mim no sentido de me ajudar a caminhar. Eu sinto que sem a igreja eu teria mais dificuldades. Eu acredito que a igreja me ajuda muito, principalmente dando base para entender que o sofrimento é algo passageiro. Aqui e agora ele é passageiro. Todo o meu foco hoje é de trabalhar naquela igreja, de doutrinar aquela igreja, de acompanhar o crescimento dos irmãos. Grande parte é de jovens casais. A expectativa é de poder acompanhar esses casais até o primeiro filho, batizar os filhos, acompanhar o crescimento dos filhos e acompanhar a entrada na universidade e ser um pastor da família por muitos anos. A expectativa que eu tenho é de ver o povo da igreja crescendo espiritualmente, também crescendo a família da aliança como um todo, e poder ser o pastor desse povo. Além disso, de pregar o evangelho com esse povo, para que outras pessoas também possam encontrar no Senhor Jesus Cristo o seu Redentor, o seu Salvador. Cultuar, né, de estar todos os dias no culto é importante, mas nós podemos fazer o nosso culto também aonde a gente estiver, né, buscando a presença de Deus. Para mim, ser presbiteriano é ser primeiramente seguidor de Cristo, né? Seguir o evangelho dele, conforme as Escrituras, sempre atualizando com os jornais, com as notícias, com o contexto social onde a gente vive e praticando ecumenismo. Deus revelou-se em Jesus Cristo, né? Então, a carta aos Hebreus é muito clara ao dizer que, tendo Deus outrora nos falado por intermédio dos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho, e que o seu Filho, Jesus Cristo, é a imagem exata de Deus. Ele traduz exatamente quem é Deus. Eu não posso dizer absolutamente nada a respeito de Deus que eu não tenha visto em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão perfeita de Deus. Nós adoramos a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, meu critério para dizer quem é Deus. Deus é aquele que manifestou-se em Jesus Cristo.